Pergunta também muito importante. Afinal de contas, Lula é ou não é ladrão? Vamos falar para a nossa audiência aqui no Valor Entrevista. Depois de 1 ano e meio preso e tudo o que vem acontecendo na política brasileira, você não acha que o Lula hoje volta com muito ódio? Como explicar toda essa corrupção em uma das maiores estatais brasileiras? O presidente é o maior genocida. O presidente tinha que sair hoje imediatamente preso. A Lava Jato fez um serviço positivo para o Brasil, na tua opinião? A Lava Jato colocou realmente quem merecia na cadeia? Ou a Lava Jato fez com que o país retrocedesse? Valor Entrevista dando início a mais um vídeo, hoje com uma presença ilustre. Muita experiência, rodado pelo mundo inteiro, um cara que está do lado de lá, da esquerda brasileira, militante, parceiro, empresário, enfim. Quem é que está aqui do meu lado? Jefferson Forrest. Seja bem-vindo ao Valor Entrevista. Legal, Alan. Obrigado, meu querido. Te agradeço o convite. Bacana vir aqui, já vi tanta gente aqui, tanta gente que eu conheço, passou por aqui e agradeço mesmo o convite. Hoje estamos juntos. Tamo junto, vamos fazer um bate-papo bacana aqui. Sou de esquerda, carrego isso como princípio na vida e tenho certeza que vou continuar defendendo essa concepção política para a sociedade brasileira pelo resto da minha vida. Que legal, o nosso trabalho, como todos sabem, é contar histórias reais e inspiradoras, e aí não tem lado. Eu acho que o bonito, a essência da apresentação de pessoas, como a gente faz aqui, é de dar voz e vez a todos os lados, indiferente de situações, enfim, cunho partidário, essas coisas todas. Eu te conheci num podcast conhecido, que é o Blumencast, mandar um abraço lá pro André, e eu fiquei muito interessado em tudo que tu comentou ali. Show! Para que a gente comece o nosso papo, eu quero que você, de forma breve, porque eu sei que tem muita história aí, explique para quem está nos assistindo quem é o Jefferson. Olá, então, na verdade, minha militância sempre foi política, né? Eu digo o seguinte, eu iniciei uma militância muito jovem, fui forjado em um outro tempo de militância. Né? Na época eu lembro que nas grandes bandeiras que mobilizavam a minha geração era contra a ALCA, dívida externa, essas eram as grandes bandeiras do Brasil na época. O acesso e a universalização ao ensino superior foi o que mobilizou a minha militância política. Sim. E aí eu fui presidente do Diretório Central dos Estudantes, fui presidente do Centro Acadêmico, fui presidente da União Catarinense dos Estudantes, fui da União Nacional dos Estudantes, morei em São Paulo, morei em Brasília, percorri o Brasil na militância política, retornei para Santa Catarina e vim morar em Blumenau, quando acabou o meu mandato na Uni, e aí fui atuar no governo do prefeito na época de Blumenau, Décio Lima, né, e depois fui vereador e coordenei as campanhas todas majoritárias e deputados, enfim, sempre tive uma atuação política muito intensa. Sim. Né, e num ambiente político muito diferente do ambiente atual. Sim. Acho que o ambiente atual é um ambiente, na minha época, né, ninguém se dizia muito de direita. Né? Porque ser de direita era feio, era sinônimo de burrice. Ainda continua sendo sinônimo de burrice. De homem que não pega mulher. Não, ninguém quer, o cara burro, ignorante, preconceituoso, só fala besteira. Então o cara de direita ele ficava quietinho, porque nunca teve muito argumento. Né? Só que as redes sociais deram a voz à imbecilidade da direita no Brasil, e aí surgiu esse ambiente aí, mas está se dissipando, porque toda a ignorância ela tem perna curta. Né? Ela não consegue dar passos, ela tem pé de barro, ela não tem, os alicerces não são científicos, os alicerces que sustentam essa opinião não são os melhores valores que contribuem com a sociedade. Então a direita se vai. Então na minha época ninguém se dizia muito de direita, né? Nós monopolizávamos o debate político dentro das universidades, sempre. Sim. Pessoal, eu chamei o Jefferson aqui porque eu mandei uma mensagem para ele. E tu lembra, né? Eu falei, eu quero uma entrevista polêmica, contundente, num nível que eu nunca tive aqui no canal Valor Entrevista. Então,
preparem-se porque as perguntas elas não foram combinadas e melhor ainda. E por conta da experiência dele, principalmente do lado esquerdo do Brasil, eu quero te fazer algumas provocações. Deve, tá? Adoro isso aí. Bom, 2002, Lula eleito. Rapaz, lembro daquele dia como se fosse hoje. Assume, eu me lembro de uma coisa, uma cena que eu estava na sala de casa aí, já em Florianópolis, eu já estava em Santa Catarina, a Polícia Federal saindo para buscar o presidente então eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. A pergunta que eu te falo, desse período de 2003, depois da posse, até hoje, o PT teve uma excelente oportunidade na mão para transformar esse país. Aonde foi e transformou que erraram? O PT transformou esse país. O PT transformou esse país hoje é outro. Né? Quem lembra da década de 80 e 90, a situação que era... Vocês têm um amigo aqui, vereador aqui em Gaspar, o Chico Anhaia, como é que era a família? Né? Eu pergunto por que o Chico migrou para cá. Isso eu enumero porque no Vale do Itajaí tem 1000 pessoas da minha cidade que migraram. Numa situação muito complicada da vida, onde universidade era para rico, onde carro era para rico, onde o pobre não tinha oportunidade nesse país. Sim. E essa oportunidade foi gerada pelo governo do PT. Sim. Então o governo do PT transformou as estruturas da sociedade brasileira. Isso é inegável. Como o governo do PT foi bom para o país. Obviamente que nós temos, todo mundo comete erros. Sim. E o PT também cometeu erros. Vamos lá. Mensalão 2004-2005. Sabes, o mensalão primeiro que ele foi uma grande mentira. Né, porque nunca foi pago parlamentar, como a denúncia do idiota do Roberto Jefferson, todo mundo está caindo na dele agora. O Roberto Jefferson virou até a direita brasileira tão burra que o Roberto Jefferson virou o ídolo da direita brasileira. O cara que teve com o Lula, apoiou todo mundo, um pragmático, oportunista, caíram do Roberto Jefferson. A denúncia do Roberto Jefferson, do mensalão, nós temos que fazer um histórico. Ele disse que os deputados recebiam mesada por mês para votar com o governo. Isso nunca foi provado, foi uma mentira. O que foi provado em relação ao mensalão? O caixa 2 de campanha, que todo mundo fazia e sempre fez. Caixa 2 de campanha, doação ilegal para campanhas eleitorais. Sim. E aquela velha história que todo governo faz, que eu acho errado, mas faz, que é lotear o governo em troca de apoio no Congresso. Sim. Deputado indica cargo lá no 2º, 3º escalão, partidos indicam ali ministros, e isso tudo forma a maioria no Congresso. Todas as câmaras de vereadores são assim. Sim. Todas as assembleias legislativas desse estado são assim. Aliás, o Moisés, que se elegeu por essa direita tosca e ignorante catarinense, o que ele está fazendo agora? Entregou o governo para o PMDB. Entregou o governo para os outros partidos. O cara que era o límpido, que era a nova política. Aliás, essa história de nova política ela é um engodo. Né? Mas, enfim. Então, isso foi o mensalão. Isso foi aquele primeiro embate que tentaram derrubar o Lula. Sim. Mas a economia estava bem, muito bem, e o governo se manteve firme e forte e seguiu seu curso. Ainda pegando essa sequência de perguntas a respeito do governo Lula, o Ciro Gomes ele comenta muito sobre que o Lula deu mais de 3 trilhões aos bancos brasileiros. Né? Como ele diz, né, conta na mão os 5 maiores bancos do Brasil e apenas 380 bilhões aos pobres. Ou seja, o Lula nunca foi um cara que pensava ou pensa necessariamente nos pobres brasileiros. Como é que tu consegue explicar isso? Vamos lá, o Ciro Gomes ele é a maior biruta de aeroporto da política nacional. O Ciro Gomes, o cara que trocou de partido 7 vezes, está atacando o Lula agora e na esperança de ganhar o eleitor mais progressista e consciente desse país. Aquele cara que não vota mais no Lula? Não, é aí que está ali. Ele está tentando fazer um serviço muito ruim, se prestar um serviço muito ruim. Ele é muito falador, o Ciro Gomes. Eu queria que ele fosse eleito para ele ver como é que ele ia tirar o povo da situação do tal do CPF, do Serasa. É uma loucura. Fala tanta imbecilidade o Ciro. Mas enfim, eu respeito ele. E até acredito que o nosso amigo aqui, pedetista, que histórico, vai ouvir esse programa e vai ficar chateado com o que eu falei do Ciro. Mas é a verdade. O que acontece? Se o Lula não se preocupou com os pobres desse país, ninguém se preocupou nessa nação. Sim. Mas aí é que tá. É a história dessa nação. Por conta disso tudo, ninguém tinha feito nada antes pelos pobres.
Quando o Lula assumiu e fez um pouquinho, ficou taxado como o cara grande salvador da pátria. Vai no interior desse país aí, o que o Luz para Todos fez. A gente não tinha energia elétrica, meu querido. Conheço gente do interior, lá onde mora meu pai, no interior não tinha energia elétrica. Conheço gente, casa de chão batido, já entrou numa casa de chão batido, claro. Passava ainda bosta de vaca no chão, né? Aquelas casas, hoje eu conheço gente que tinha casa de chão batido que hoje tem Relux na garagem, meu querido. Conquistou no governo Lula, conquistou no governo do PT. Então é inegável o que o governo do PT fez para o povo, principalmente pelo povo mais pobre desse país. É inegável. Vamos lá, cronologia. Então, tivemos o primeiro mandato, Lula se reelege, e aí começa essa situação com a Petrobras. Como explicar toda essa corrupção em uma das maiores estatais brasileiras? Vou fazer um histórico. Não começa no governo Lula a história da Petrobras. Os próprios delatores delataram que a corrupção e esses esquemas dentro da Petrobras era coisa de 20 anos. Era coisa de 20 Mas se anos. intensificou no governo Lula. Se intensificou o Caixa 2, como se intensificou em todos os partidos. E se pegar todos os denunciados no entorno da Lava Jato, a maioria não era gente do PT. Era do PP, do PMDB, até do PSDB tinha gente ali. Mas por que o peso ficou todo nas costas do partido? Porque o PT governava o Brasil e a gente já governava o Brasil há muito tempo. Uhum. Né? Nós governávamos o Brasil há muito tempo. A eleição de 2014, ela foi uma eleição muito complexa, porque nós já estávamos entrando num processo de crise econômica e a Dilma muito inábil em lidar com o Congresso Nacional, isso tem que ser reconhecido. E aquele processo de inabilidade da Dilma e a crise econômica se iniciando no Brasil, ninguém mais segurou. Sim. Ninguém mais segurou. Agora, se você perguntar hoje, me diz aqui o que a Lava Jato fez de bom para esse país. Segura, porque nós vamos para a segunda parte da nossa entrevista com o Jefferson Forrest. Já voltamos, não saia daí. Valor Entrevista recebendo o Jefferson Forrest. Nós estávamos comentando lá na nossa primeira parte que na questão da Lava Jato. A Lava Jato fez um serviço positivo para o Brasil, na tua opinião? A Lava Jato colocou realmente quem merecia na cadeia? Ou a Lava Jato fez com que o país retrocedesse? A Lava Jato, vou ser bem sincero para ti, a Lava Jato foi a maior farsa da história nacional. Uma investigação com pirotecnia, televisão, showman, um juiz que era Ministério Público e juiz ao mesmo tempo. A Lava Jato prestou um grande desserviço para a nação. Não tenha dúvida disso. Mas vamos lá. Desserviço. Antônio Palocci, não combateu corrupção. O Antônio Palocci devolveu o dinheiro e na sua confissão ao Ministério Público ele deixa claro que tinha participação de muitos dos políticos. Vamos lá. Mesma história do Caixa 2 financiamento de campanha. Isso foi a palavra do Palocci. E outra situação. O Instituto da Delação, do que fizeram com esse monte de gente que prenderam e obrigaram a fazer delações, foi uma atrocidade republicana no Brasil. Uma atrocidade. A Lava Jato, e comprovadamente pelo juiz Ladrão Moro e pelo Dallagnol, foi uma farsa. O Dallagnol, inclusive, montou um instituto para arrecadar dinheiro. O Moro, que era o juizão imparcial, combatente da corrupção, encerra a eleição, vai ser ministro do Bolsonaro, cara. Olha a suspeição disso aí. Isso é ridículo. Isso aí feriu o Estado Democrático de Direito. Não tenha dúvida disso. A Lava Jato foi uma tragédia. Destruiu empresas nacionais. Foi um showman em televisão. Levou boa parte do povo brasileiro hoje a esse discurso de ódio, de raiva e de impunidade, que não é verdade. Mas aí é que está aquele questionamento que provavelmente muitos devem estar querendo te fazer agora. Deve. Não começou com a história do nós e eles, por conta do Partido dos Trabalhadores? O Lula não falava muito disso? Esse negócio desse ódio todo hoje? Nós temos que entender o seguinte: uma parte da elite nacional nunca aceitou o Lula. Nunca aceitou. Nunca. Hoje está na rua aí. Um bando dessa elite ignorante brasileira nunca aceitou o Lula. Desde 89. Nunca aceitaram. E a política, nós temos que entender, a política ela é a divisão.
O problema é que ela não pode romper a barreira do respeito ao resultado eleitoral e do respeito à pluralidade de opinião. E é isso levou, isso rompeu. Rompeu com onde? Com a propagação da ignorância na política. O PT fez o aparelhamento do Estado, porque hoje a gente vê que muitas das universidades, por exemplo, passam por dificuldades por conta desse período que o governo do PT ficou no poder. Como é que tu avalia isso? Porque muitos dos especialistas dizem que hoje dentro das universidades é complicado você fazer a educação, o ensino de uma forma leve, onde as pessoas não sofram influência, por exemplo. Mas qual a influência? A influência da ciência, dos fatos? Esse discurso é um discurso da ignorância. A universidade é um centro de pensamento, é um centro de produção científica. A universidade sempre teve que servir para um pilar estratégico para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia no Brasil e formar cidadão para o mercado nacional brasileiro. Esse é o objetivo da universidade. Agora vem um bando de maluco, essa malucada, e dizer que hoje a Terra é plana, cara. Confrontando as pesquisas científicas históricas. Aí tu vai dizer o quê? Não, maluco, tu é um retardado, tá dizendo que a Terra é plana. Tá ferindo meu direito de opinião. Mas que direito de opinião? São fatos colocados aí, fatos científicos. A imbecilidade tomou tão conta do Brasil que um medicamento que é usado no gado, no cachorro, que é o Ivomec, a ivermectina, servindo de medicamento, o presidente propagando, dizendo que era medicamento para tratamento precoce, sem dado científico nenhum, cara. Aí tu vai dizer, não, se tu for confrontar isso e tá ferindo opinião, não, tá defendendo a saúde pública. Sim. Então hoje essa historinha, porque estão tudo tutelado, porque ideologicamente a esquerda tomou conta. A esquerda não tomou conta, Alan. É o bom senso, cara. Para ser contra essa ignorância não precisa ser de esquerda, não precisa ser de esquerda para ser contra o Bolsonaro e essa tralha de pensamento atrasado aí, basta ter bom senso, pensar. Uma das coisas que é muito importante também a gente comentar, e aí é legal para quem está acompanhando a gente, que é essa questão do pensar, como você comentou. Hoje a gente tem ali no STF... muitos dos ministros parece que advogam em prol da esquerda. Como é que tu avalia esse trabalho do STF? Nenhum ministro do STF, todos os ministros do STF, a ampla maioria, ferraram com o Lula do início ao fim o processo da Lava Jato, meu querido. Isso é um engodo. Se teve um erro do Partido dos Trabalhadores foi isso. Foi não ter nomeado gente tutelada ideologicamente lá. A história seria outra. O Lula foi um grande republicano. Mas tu acha que se eles fizessem isso, o país teria uma sobrevivência sadia nessa questão da ideologia? O STF fraquejou no momento que a imbecilidade tomou conta. O STF fraquejou. A maioria dos ministros está com medo, faca no pescoço, medo de ir para a rua, porque não sei o que a ignorância tomou conta. Eles são seres humanos também. Agora, do ponto de vista do alicerce jurídico e da estabilidade jurídica do país, o STF, hoje dá para se dizer o STF é isento, cara, tá lá. Essas indicações elas aconteceram por diversos presidentes, não foram só pelo Lula. Hoje, estão dizendo que é comunista e todos eles, nenhum foi indicado pelo Lula. Esse que eles estão combatendo aí, o careca que era advogado, o Alexandre de Moraes, foi indicado pelo Temer. Sim. O outro... Tem uma coisa que eu acho... O Barroso foi contra o Lula do início ao fim. Bolsonaro fica dizendo que o Barroso, que não sei o que, pedofilia, uma idiotice total. O Barroso ferrou com o Lula no processo do triplex. Tem uma coisa que eu acho legal também de comentar, Jefferson, que é esses extremos, né? Então você vê assim, ó, de um lado o Bolsonaro fala muita coisa, mas no início da pandemia... primeiros 6 meses ali, quando o Lula começou a comentar sobre a pandemia, ele dá uma declaração que fere muitos dos brasileiros. Claro. Que é aquela frase infeliz, sim, onde ele diz que graças a Deus existe a pandemia. Como é que você... Errou e reconheceu o erro. E reconheceu, falei uma besteira, uma atrocidade. Ele reconheceu isso. Né? E agora o presidente não. O presidente não reconhece erro nenhum.
Aliás, do que sai da boca do presidente hoje? O presidente é o maior genocida. O presidente tinha que sair hoje imediatamente preso. Ele é um genocida. Um cara que nega o vírus, nega a gravidade do vírus, dizendo que era gripezinha. Um cara que estimulou, pô, muita gente morreu. O cara que não comprou vacina. Não comprou as vacinas. O povo brasileiro poderia ter sido começado a ser imunizado em outubro do ano passado, Alan. O cara não imunizou, só foram atrás de vacina quando dava propina. O cara pregar tratamento precoce e anticientífico, afetando a saúde de milhares de brasileiros. Esse cara tem que ser preso, cara. Tá, vamos lá então. Agora falando dos filhos do Bolsonaro. O senador Flávio recentemente... Rachadinha. Além da rachadinha, mas recentemente comprou uma casa, uma mansão de 6 milhões. Como é que tu avalia isso? Aí a pergunta é a seguinte: ele não tem esse direito? Ou, na tua opinião, ele tem dinheiro para tudo isso? Alan, o Bolsonaro, ele sempre fez parte da... o Bolsonaro e sua família, né? Eles fizeram sempre parte daquele segmento podre da política nacional. Podre. Rachadinha, pegar dinheiro de assessor, combustível, nota de combustível, aquela parte mais podre mesmo, mais chinela da política nacional, era o Bolsonaro e os filhos dele, todos eles foram isso aí. E falando e dando discursinho de ódio, homofóbico, machista, racista, pega o histórico desse cara. Agora eu vou voltar para a questão do Lula também, porque o Lula também deu declarações assim. Qual? Por exemplo, quando ele esteve no Rio Grande do Sul... Ah, ele falou? Né? Falou. Ele foi... Claro. Ele também foi homofóbico. Ele foi homofóbico. Ele falou uma entrevista... A situação do Grelo... Sim. Não, o Grelo Duro ninguém entendeu. Né? O Grelo Duro ninguém entendeu. Ele quis dizer o Grelo Duro, a capacidade da mulher forte a resistir tudo que está acontecendo. Mas aí a frase que ele usa também, né? O Grelo Duro. Pega as mulheres da esquerda e adoraram a frase do Grelo Duro do Lula. Mas para esse contexto de hoje... Não, mas foi o sentido da manifestação. O Lula falou lá pro Marrone, né, inclusive foi ex-prefeito de Pelotas, meu amigo, deputado federal, né, a história daquela piada histórica homofóbica de Pelotas. Falou besteira, obviamente. Sim. Agora, onde mais vocês viram o Lula sendo preconceituoso, né, destilando ódio, preconceito? Nunca. Isso não faz parte do ambiente político da esquerda. Você falou dessa questão do ódio. Vamos falar para nossa audiência aqui no Valor Entrevista. Depois de 1 ano e meio preso e tudo o que vem acontecendo na política brasileira, você não acha que o Lula hoje volta com muito ódio? Não. Contra o povo brasileiro, sobretudo? Jamais. Contra o povo brasileiro, muito menos. Muito menos. O Lula vai voltar com sangue no olho para mudar mais uma vez esse país. Pergunta de $1 milhão. O PT volta ao poder nas próximas eleições? Sem dúvida. O PT é uma instituição. Caso não volte, o que acontece? O PT vai fazer o papel que sempre fez. O papel que cabe a todo partido que perde a eleição. Fiscalizar o executivo, desempenhar o seu papel na oposição, que é nobre, é importante. É importante, inclusive, para gerar um esmero em quem governa o país. Sim. Pessoal, nós vamos para a terceira e última parte da nossa entrevista com Jefferson Forrest, meu parceiro, ele que está muito tempo militando pela esquerda brasileira. Não saia daí, já voltamos. Terceira e última parte da nossa entrevista com Jefferson Forrest. Vocês perceberam que o papo aqui tá bem bacana, tá bem contundente. Show, legal. Isso aí que é legal por conta da democracia, a gente dá espaço para as pessoas conversarem e também entenderem a gente, enfim. Cara, muito obrigado pela participação aqui no Valor Entrevista. Está sendo muito legal, bem rico aqui o nosso assunto. Show. Pergunta também muito importante. Afinal de contas, Lula é ou não é ladrão? Lula é ladrão. Roubou meu coração. O meu e do povo brasileiro. Essa é a verdade. O Lula é a figura mais importante da história do Brasil. O maior líder já produzido pelo país. Político bem articulado. O maior líder produzido pelo Brasil. Mas cometeu um erro, tu não acha, de colocar a Dilma na associação? Cara, até acho que foi. A Dilma foi um dos erros, foi. A Dilma foi ruim. A Dilma não foi bem, o governo da Dilma, isso é um fato. Porra, isso aqui dá um corte pro Instagram, né, pessoal?
meia culpa, cara. É isso aí, a Dilma não foi um governo bom. Eu entrevistei o José Eduardo Cardoso, que foi advogado da Dilma no impeachment. Ministro também. Ministro, o mais longevo ministro da Justiça por mais de 5 anos. O maior exemplo que o PT não tutelou o governo foi o José Eduardo Cardoso, permitiu que a Polícia Federal fez o que fez na gestão dele. Imagina se fosse agora o Bolsonaro que estava querendo mandar na Polícia Federal. Ele deixa claro que o maior erro do PT no governo Dilma, lá na transição Lula e Dilma, foi colocar o Michel Temer na linha de sucessão. Ali. Eu acho que não foi. Foi ou não foi Michel Temer? Né? Eu frequentava muito Brasília na época. A Dilma foi muito inábil com o Congresso. Foi ruim, né? E a Dilma não aceitou uma coisa que ela estaria salva. Teria concluído o mandato. Foi ter negociado com o Eduardo Cunha. Se naquele momento ela acerta e livrava a cara do Eduardo Cunha no Conselho de Ética, o Eduardo Cunha arquivava o pedido de impeachment. Mas é que tá. Aceita negociar com um bandido, porque não todo negociou. mundo fala que ele é um bandido. Ela não estaria também se corrompendo. Ela não aceitou. E por conta disso, ela perdeu o mandato. Perdeu. E quem é ministro do Bolsonaro hoje da Casa Civil? Quem? Os caras tudo denunciados da Lava Jato do PP. Tudo do Centrão. Tudo do Centrão, mandando e desmandando. Cara denunciado. Esse Bolsonaro é uma farsa, né? Além de ignorância e tosco, é uma farsa. Mentiroso. Caso o PT volte ao poder no ano de 2022, 2023, quais são os erros que o PT não pode mais cometer? Porra, essa é uma pergunta boa. Muito interessante. Isso eu acho que é... Porque a gente tem agora a oportunidade de mostrar para o povo que, olha... Eu acho que o PT aprendeu muito o que aconteceu. Aprendeu muito. Aprendeu muito a relação partido-estado. Onde tem que estar o partido, onde tem que estar o estado. Onde tem que estar o financiamento de campanha. Acho que isso é muito salutar. O PT aprendeu quem são os verdadeiros aliados. E que jamais subestime os adversários. Jamais subestime. O PT assumiu o governo em 2002 com uma tarefa, que era acabar a fome nesse país, gerar emprego, distribuir renda, gerar oportunidades para o povo brasileiro. Ô Alan, que saudade da picanhazinha 19 pila, né, cara? Que saudade da gasolina 2 pila. Vamos para 7 pila agora a gasolina, meu querido. Quando a Dilma aumentou a gasolina em 2,40, tava gente berrando imposto de gasolina. Vamos berrar agora com 7 pila. Gás de cozinha, olha o custo de vida, rapaz. O povo brasileiro tá massacrado. O povo tá massacrado. Essa é a verdade. No governo PT era diferente. Os números dizem isso. Mas e os inúmeros casos de corrupção no governo do PT? Também errou, claro que errou. Errou. Teve corrupção? Teve. Como teve em todos os governos. Eu digo o seguinte, a corrupção ela chegou no Brasil junto com as caravelas portuguesas, meu querido. Sempre teve. Sempre teve. Agora, como que se combate a corrupção? A corrupção se combate só com uma coisa: desenvolvimento econômico, geração de consciência e cultura no povo. Inteligência. Os Estados Unidos, o Reino Unido, os Estados Unidos eram um país altamente corrupto até os anos 20. E hoje a realidade é outra, é o desenvolvimento econômico. As pessoas têm oportunidade, têm acesso aos bens de consumo, elas saem daquela condição que estão colocadas. Então a situação muda. Eu acredito, não tenho dúvida disso. E sem falar que todas as leis, as grandes leis de combate à corrupção no Brasil foram criadas no governo do PT. Sim. A improbidade administrativa, a transparência, todas foram criadas no governo do PT. A ficha limpa também, né? A ficha limpa, todas foram criadas no governo do PT. Sim. As grandes leis que combateram a corrupção. A Polícia Federal teve autonomia. Eu falei para o José Eduardo Cardoso. Tu permitiu que a Polícia Federal fizesse a sacanagem que fez, meu querido. Mas a autonomia da Polícia Federal, tudo bem, uma autonomia. Agora a Polícia Federal estava atuando ideologicamente contra o PT e contra o Lula na época. Ideologicamente, politicamente. Isso é uma coisa muito diferente do que é o seu papel legal, o papel constitucional que a polícia tinha que exercer. Enfim, eu acho que o PT cometeu muitos erros, mas cometeu mais acertos. E não tenho dúvida que vai voltar a governar o Brasil com muito mais acertos e que o Brasil vai dar um grande passo para superar e sair dessa lama, desse lodo que a gente está inserido hoje. Jefferson, falando agora do estado de Santa Catarina, como é que tu avalia aí o governo Moisés? O que tem de novidade? O Décio vem ou não vem candidato ao governo? Então o Décio hoje é pré-candidato a governador, o Décio é pré-candidato, tem
Eu sempre digo, brinco com ele, o seguinte, Décio, nós temos que apresentar, temos que voltar a ser, né? O PT tem que voltar a ser um laboratório de boas políticas públicas, né? Para apresentar para o povo catarinense. E o Décio é um homem de luta que jamais traquejou na sua história. Então ele vai disputar a eleição, se precisar, ele vai disputar a eleição do governador mais uma vez, vai sacrificar mais uma vez disputar a eleição do governador. Né? Mas se isso não acontecer, a gente tenta sempre buscar as composições, PSB, o PDT, talvez com o Ciro, não sei se vai até o final, enfim, a gente tenta buscar essas composições com esses partidos da base aliada, né? Ao menos do campo aliado, que vai disputar a eleição junto com o Lula o ano que vem. Né? Eu avalio o governo Moisés foi eleito nessa onda aí, nessa loucuragem, né, que foi a eleição de 2018 de 17, acabou, 17 coronel e capitão, só isso que elegeu, né, um mundaréu de gente, uma loucura. Né? Então eu acho que o governo Moisés, apesar dos pesares, agora ainda começou a distribuir dinheiro para os municípios, acompanho isso, fez obras importantes, passei ontem na obra no elevado de Guaramirim, na 280, importantíssima obra, foi obra do governo do estado. Sim. Então tem muito recurso, vai fazer agora a Rota da Cachaça, entre Luiz Alves, a Vila Itopava, aquela região, uma obra importante também, caríssima, importante para a região de Blumenau. Está dando dinheiro para terminar, para continuar a 470, que o Bolsonaro disse que terminaria, terminou coisa nenhuma, o governo Moisés está fazendo isso. Então estou falando isso do ponto de vista administrativo. Hoje faço uma avaliação até mais positiva do que quando Moisés ganhou a eleição, né, entranhado com essa galera toda aí, com essa malucada toda, junto pelo 17. Romperam com ele também, hoje já batem no Moisés, falam mal do Moisés e caçam o Moisés. E uma briga entre ele e a vice, né? Complicado. Briga entre ele e a vice. Quem perde é o povo. Né? Quem perde é o povo. Essa gente, Alan, política é para político. Essa gente diz, não, porque eu vou para político, tu não sabe o banhado que tu tá pisando. E aí quem paga é o povo. Sim, infelizmente. Quem paga é o povo. Olha o velho da van. Quero que o velho da van seja candidato. Vai ser candidato a senador. Ele ganha, dá lavagem. Aí eu quero ver o que ele vai fazer. É um desafio, hein, Luciano? Aí eu quero ver o que ele vai fazer. Então isso está colocado. Vamos lá. Para a gente quase fechar o nosso vídeo com o Jefferson Forrest, você já vendeu algo na vida? Muita coisa. Você vai fazer parte do quadro O Convidado Vende. Opa, legal, show. É muito simples, você vai fazer suas considerações finais e para quem é empresário e está assistindo o nosso vídeo agora e que deseja anunciar aqui no Valor Entrevista, você vai fazer essa venda. Pô, Alan, legal. Alan, quero te parabenizar pelo teu programa. Você que acompanha aqui o Alan, o teu programa aqui, eu acompanhei diversos vídeos, entrevistou muita gente bacana aqui. Respeita essa pluralidade, como é difícil hoje, rapaz. Como é difícil trazer e respeitar essa pluralidade e esse papel cidadão que tu exerce aqui é importantíssimo para a nossa democracia. Então anuncia aqui com o Alan que aqui, a bandeira dele é o bem do nosso povo, independentemente se é direita ou esquerda que defende. É isso aí, pluralidade. Tuas considerações finais, meu amigo. Então é isso aí, eu acredito hoje, eu sou otimista do Brasil. Sou otimista, acho que o Brasil precisava passar por tudo isso, para dar um passo, sair dessa situação que se encontra. Né? Acho ainda que, acredito que uma nação como a nossa, né, com os bens, com o clima, com o grande potencial que tem, né, sem dúvida alguma, o povo brasileiro merecia mais e vai conquistar mais, sem dúvida. É isso. Pessoal, chegamos ao final da nossa entrevista com Jefferson Forrest. Já foi vereador, é empresário, vive aí um ativismo muito forte na esquerda brasileira, ele que conhece muito bem as entranhas da política no nosso país, principalmente aqui na nossa região. Meu parceiro, muito obrigado. Obrigado, querido. Que Deus te abençoe, que você tenha muito sucesso. E a você que acompanhou o nosso vídeo até agora, o meu muito obrigado. Gostou do nosso vídeo? Faz aquele comentário aqui se faltou perguntar alguma coisa ao Jefferson, deixa aquele like se você gostou, compartilha com as suas pessoas queridas para que a gente possa ter ainda mais audiência. Valor Entrevista volta na semana que vem. Muito obrigado a você que nos acompanha. Um abraço. Tchau.